O médico Rafael Kimieski e a enfermeira Cristiane Cerisoli, do Centro de Triagem do Covid, em entrevista coletiva, esclareceu todas as dúvidas relacionadas ao Covid-19 em Juína. Os dois tipos de teste. Um que é o teste de sorologia, que é para detectar os anticorpos desenvolvidos pelo corpo contra o coronavírus. Esses, que é o teste rápido, que todo mundo fala. O teste rápido ele tem a indicação depois de 10 a 12 dias do início dos sintomas. O melhor teste hoje, o teste preconizado e o padrão ouro para conhecimento geral, é justamente o teste do SWAB, né, que às vezes é um teste um pouco mais incômodo, é um pouco mais invasivo, mas é o teste que o Ministério da Saúde preconiza. A gente chama de SWAB, que é como se fosse um cotonete que é introduzido no nariz, e ele tem a finalidade de tentar identificar o vírus na mucosa nasal. Identificado uma vez o vírus, significa que a doença está presente. Doutora, a população está reclamando que não tem sido feito esse teste de SWAB, mas sim um teste sanguíneo, isso é verdade? Não, na verdade nós damos preferência ao teste do SWAB. A nossa ideia é justamente tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. O teste do SWAB, normalmente a indicação dele é entre o 3º e o 5º dia de sintoma, podendo ser estendido até o 10º dia. O teste de sorologia, normalmente o que a gente faz é a partir do 10º, 12º dia. Doutor, mediante essa situação, não vamos falar que é uma nova onda do Covid, apenas por desejo da sociedade, entre aspas, ela voltou com mais força. O município está preparado para combater? Eu acho que se a gente pegar os dados estatísticos e os números dos pacientes internados, eu acho que Juína hoje conta com uma rede de assistência médica tão boa quanto ao resto do Brasil. Hoje nós temos uma mortalidade relativamente baixa pelos números apresentados pelo resto do Brasil e a gente tem tentado, de alguma maneira, diminuir o contágio entre os pacientes, tentado estimular o uso de máscara, tentando informar a população. Mas o mais importante é justamente que a ideia principal é evitar o contágio, né? Doutora, em relação ali ao Centro Covid, quais são exatamente os horários de atendimento? Funciona de segunda a sexta? Tendo em vista que muita gente tem reclamado que vai ao local e não encontra nenhum profissional atendendo. O que a gente está vivendo agora é uma explosão, né? Em virtude do impacto do Natal e do Ano Novo, houve uma sobreposição de contaminação dos pacientes. A ideia do lockdown, inicialmente, não era para ninguém se contaminar, era justamente que a população se contaminasse de uma maneira gradual e que todos fossem pegando e a assistência médica fosse disponibilizada conforme a contaminação. No entanto, em virtude do Natal e do Ano Novo, houve uma sobreposição muito importante de contágio. Então, na verdade, os números explodiram, e não é só aqui em Juína, isso aí é no Brasil inteiro que aconteceu. Hoje a gente tem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, todas as cidades, as capitais, elas estão tendo o mesmo problema. Não é exclusividade de Juína. Hoje, os profissionais de saúde, não digo somente de Juína, mas a nível de Brasil, tem mais facilidade de lidar com a situação da Covid-19? Na verdade, é uma situação que foge do controle de todo mundo. Ainda a gente está aprendendo muito com o coronavírus, né? A gente não tem ainda uma medicação específica para o coronavírus. O que a gente faz são medidas suportivas. Foi criado pelo menos 10 leitos de UTI, mais as enfermarias, mais a assistência através do centro de triagem, na tentativa de tentar minimizar o impacto do coronavírus. A hora que a gente tiver uma medicação viável, se Deus quiser, isso aí acaba, né? Doutora, a gente sabe que o município de Juína, além de atender a comunidade local, por ser polo, atende a comunidade regional. E há uma superlotação, praticamente quase sem capacidade de receber mais pacientes. A gente percebe também que a população, parte da população, não colabora com as medidas mínimas recomendadas pelos órgãos de saúde. Isso é preocupante. Sim, sem dúvida nenhuma. O método de transmissão é corpo a corpo, né? O contato social, aglomerações, tudo isso colabora com a disseminação do vírus. No ano passado, o que a gente viu que era justamente o pessoal que frequentava à noite, frequentava os bares, que acabou se contaminando. É diferente dessa continuidade da primeira onda, né? Que é justamente as famílias inteiras que foram foram atingidas em função da sobreposição do Natal e Ano Novo.
Como é que está a situação hoje da Covid-19 aqui no município de Juína? Está alarmante, está preocupante ou como é que está, doutora? Hoje a gente está passando por uma situação bem preocupante, assim como o resto do Brasil, hoje nós temos os 10 leitos de CTI preenchidas, né? Nós temos pelo menos uns 3 pacientes aguardando leito e fora os pacientes que estão internados nos hospitais particulares. Todos os dias nós recebemos ligações lá no centro de terapia das cidades vizinhas solicitando vaga. Até foi a ideia da gente criar uma fila única, justamente no intuito da gente tentar organizar essa demanda, né? Mas lógico que extrapolou o que os municípios têm a oferecer. Nós do Centro de Triagem do Covid hoje, nosso corpo está formado por 3 técnicos, 3 médicos, um enfermeiro, um serviço geral. Então, assim, nós estamos passando todas as orientações possíveis para a população, para não aglomerar, fazer o uso da máscara, fazer o uso do álcool em gel, evitar festas, evitar bares, evitar qualquer tipo de aglomeração. Nossos atendimentos, eles multiplicaram após o primeiro de ano, né? Então, assim, nós passamos todas as orientações possíveis, inclusive a procura está muito alta no nosso centro, então, assim, nós estamos orientando diariamente. Agora depende da consciência de cada um, né, enfermeira? Sim, depende da consciência de cada um, porque hoje nós temos pacientes que chegam lá sintomático, porém não acreditando, então, no vírus, não acreditando no risco, né, que ele, né, transmite. Outros chegam já, tipo assim, no ápice, entendeu? E nós também estamos ali na conduta orientando e tentando, né, conscientizar todo mundo.